Olá pessoal, eu sou Cris de Pascoal e hoje eu entrei um pouco mais cedo. Eu sei que depois vocês vão compartilhar esse vídeo porque ele é muito instrutivo. Deixo meu bom dia para vocês. E hoje nós vamos falar dos agentes da matrix religiosa. Como reconhecê-los, né? Tanta coisa que ocorre e a gente às vezes não tem discernimento para reconhecer. E a gente vai entrando nesses barcos furados e vamos entrando também numa derrocada espiritual. Eu fiquei muito tensa, né, quando me pediram essa pauta, porque, na verdade, é um assunto muito polêmico, então eu fui buscar estudar muito, busquei nas minhas experiências pessoais, para poder falar com vocês de forma séria e contundente, que é, né, todo o meu perfil de pessoa mesmo. Então, assim, um dia eu consegui me desligar de um monte de mistificação de fatos, porque até aquele momento eu nem enxergava. Então, algo aconteceu de uma forma muito séria que abriu minha visão. Então, assim, eu quero poder ajudar a abrir a tua visão, quero que você pense, repense, reflita sobre tudo que vai ser falado aqui, porque são coisas muito sérias. Bom, eu montei uma pauta bem legal e eu vou começar falando então dos agentes da matrix religiosa. Como reconhecer esses agentes, né? Às vezes eles fazem aquelas coisas bonitinhas, boazinhas, né? E a gente fica todo mundo encantado. Bom, pessoal, existem coisas, né, que se aprende com a vida dentro da família e dentro da comunidade e principalmente se vivencia na coletividade. Esse debate sobre a necessidade de se criar uma escola, um Estado laico, né, no meu ponto de vista, uma disciplina chamada religião junto com a física, a matemática, do meu ponto de vista é uma aberração. Eu vou explicar por quê. Porque, na realidade, tudo isso é um debate político e não educacional, entendeu? A história aí nos ensina tristemente como se degrada, né, todos esses fatores aí religiosos, quando dela se faz um instrumento aí de poder e de conquista, ou se pretende impor, né, a religião de uma forma fanática. Nós poderíamos sim ter matérias aí de autoconhecimento nas escolas, né, para poder fornecer ferramentas para as pessoas serem mais equilibradas. Nós poderíamos então até discutir o infinito, se o sentido religioso ou sagrado fosse somente algo natural ou homo sapiens, ou se fosse algo adquirido. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, não se pode impor uma forma de religião ou de fé. Sabemos muito bem onde desembocaram os estados confessionais aí, né? Que foram a base da vida social na Idade Média. Quantas pessoas não morreram de forma horrorosa por conta da religião? Assim como as ditaduras modernas de direita, e sabemos igualmente como acabaram fracassando pelo outro extremo também. Os regimes comunistas que tentaram barrar da história do ser humano o sentido aí do sagrado, do divino. Assim como não se pode impor por lei ou constituição o ateísmo, né? Também não se pode impor qualquer tipo de crença, essa é a verdade. Se há algo que deve ser deixado ao livre-arbítrio, no meu ponto de vista, a esfera pessoal, é o sentido religioso ou agnóstico da vida. Bem, salvaguardar esses espaços da liberdade em matéria da fé e da religião, sem fazer deles um instrumento de política ou de conquista, como tem sido feito ao longo, né, dos séculos, é a melhor homenagem que se pode oferecer a toda a história da religião. É fato que a religião, como o amor, são tão antigos quanto a humanidade. Os primeiros seres humanos já enterravam seus mortos em determinados rituais, mas se não se deve ensinar as religiões nas escolas, a menos ainda uma determinada para defender a liberdade. Eu vejo que eles querem criar uma religião dizendo que vai defender essa liberdade dos alunos para decidir pessoalmente como e no que acreditar em matéria religiosa. Se poderia sim ensinar a história das religiões, aí eu acho legal, né? Mas contando a verdade, porque não se contam a verdade sobre quando se toca nesse assunto também.
Todos deveriam então estudar como nasceram, se forjaram e atuaram e atuam para não cair nos engodos, né, multisseculares e assim perceber no mundo as diferentes formas de religiosidade, desde as monoteístas, panteístas, assim como as infinitas formas aí de se manifestar o sentido religioso através da história nos diferentes continentes, entendeu? E como também ao longo dos anos ela vem sendo utilizada de forma equivocada para domínio das massas. Isso é o mais preocupante. Eu estou convencida de que, assim como se estuda a história da arte, a história da filosofia, se deveria sim ensinar nas escolas a história das religiões, justamente para poder entender de um ponto de vista puramente cultural a influência, né? A influência que as religiões tiveram e têm na criação das diferentes artes, que é até interessante, aí da pintura, da arquitetura, e até mesmo na própria filosofia, assim como dentro da psique humana. Explicando, por exemplo, a criação dos templos, igrejas, catedrais, as infinitas obras pictóricas, né? Ou ainda de guerras criadas em nome das religiões. E porque houveram e há tanta carnificina até os dias de hoje em nome delas. Fato é, pessoal, que sem estudar a evolução e história das mesmas através dos séculos, e vistas do ponto de vista histórico e político, nós não iremos compreender a fé cega dos seus adeptos. Então, fui buscar compreender, né? Por que essa fé cega, sem questionamentos lógicos? Por que a gente segue e sempre se perde nesses caminhos? Porque sempre a religião é uma propulsora de muito mais guerra do que qualquer outro momento da nossa história. Porque elas, de fato, elas manipulam as pessoas pelo medo do céu, do inferno, até os dias de hoje. E se para qualquer aluno seria uma grave laguna deixar de estudar a história da arte e a sua evolução, desde as pinturas rupestres até hoje, também o seria ignorar, né, a existência das diferentes religiões e para que surgiram. E o que elas criaram de positivo, também de negativo ao longo dos tempos. Desse estudo, que deve ser apenas acadêmico, é a educação, como pretendem algumas correntes religiosas aí. E algumas religiões concretas, apresentadas geralmente como melhor do que as outras, às vezes, né? E antagonismo, na verdade, ao divino, ao que elas mesmo propagam. Existe aí, no entanto, pessoal, um abismo imenso. O Estado laico, como é o Brasil por Constituição, não pode impor sem infligir sua carta magna à religião como disciplina nas escolas públicas. A desculpa apresentada por alguns para defender a disciplina obrigatória, né, de que a Constituição brasileira ela foi promulgada em 1988, sobre a alegação que estamos todos sob a proteção de Deus. Essa alusão, né, a Deus significa apenas que este é um país, pessoal, onde o sentimento religioso, a presença do sagrado, em geral aí do divino, é algo que pertence à essência da nossa sociedade e que por isso mesmo deixou sua marca na Carta Magna. Essa é uma sociedade que leva em sua veia a mistura de muitas crenças, começando pela cristã imposta pelos conquistadores, à custa de muito massacre, né? Muito massacre aos índios e também na Inquisição com violência atroz. E os nativos, né, que possuíam as suas crenças religiosas, eles foram todos extirpados da sua natureza, né, da sua natureza, da natureza da sua essência. Chegaram aí depois as ricas religiões africanas, trazidas pelos escravos, assim como as diferentes confissões dos inúmeros imigrantes que chegaram a esta terra considerada abençoada pelos deuses, né? Essa mescla, pessoal, de religiões diferentes é o que faz com que o Brasil se distingua por sua rica cultura religiosa, sem guerras de religião, harmonizando e enriquecendo as diversas crenças, do meu ponto de vista. Mas eu quero explicar aqui o fenômeno religioso tão diferente, por exemplo, do europeu.
Basta ver um brasileiro, ele pode pela manhã batizar seu filho em uma igreja católica, assistir até de uma cerimônia espírita, e à noite ir até um culto evangélico ou uma reunião do candomblé, né? E o que é legal porque a gente vê que isso tem um sentido até universalista, né? A gente respeitar a fé e a crença dos outros. Mas dentro dessa fé e crença, onde eu quero chegar nessa pauta, é que existem os agentes das sombras, né? Que usam a religião como uma forma de manipulação das massas, né? Bom, o Leonardo Boff, né, que é um filósofo, teólogo, ele dizia o seguinte: aqui no Brasil, nem os agnósticos e ateus ficarão chateados se forem saudados com Deus te abençoe. É verdade, Leonardo tinha razão. Se, por exemplo, aí os italianos já nascem com o sentimento de arte em seu sangue, os brasileiros então nascem com o profundo sentimento do sagrado, sejam ou não religiosos. Ainda hoje, em plena modernidade, é como se fosse algo cultural que ninguém tem o direito de combater, principalmente nem de explorar. É um tipo de patrimônio aí da humanidade, né? Mas principalmente nacional para o Brasil. E no meu ponto de vista, isso não se ensina nem se impõe, se vive, se vivencia. É preciso poder concorrer em absoluta liberdade para o esclarecimento aí das massas, ainda tão robotizadas e tão hipnotizadas por essas crenças ainda meio que irracionais. Mas temos de estar atentos de que, de uma certa maneira, essa liberdade de atuação perante as religiões tem alimentado verdadeiramente circos por mentes retrógradas, que alimentam a idolatria dos egos inflamados, que se intitulam aí de pastores, padres, médiuns. Claro que não são todos, em todas as regras têm suas exceções, e alguns médiuns egóicos que afirmam receber entidades de outros planetas, né, e que afirmam curar doenças autoimunes, que a gente não tem nenhuma prova disso, né, mas a verborréia é tão forte que as pessoas caem nesse engano. Eles posam feito curadores sem nunca comprovar absolutamente nada. E hoje, além do que, eles têm verdadeiro antagonismo pela ciência ou por qualquer pesquisador, né? Para que eles poderiam até ajudar a comprovar isso de forma científica, né? Hoje nós vemos as religiões vendendo, por exemplo, em igrejas evangélicas, pedindo dízimos absurdos. Eu assisti um vídeo esses dias, pessoal, que o pastor pedia para o pessoal doar o carro, a casa, que de Deus, Jesus é uma verdadeira negociata espiritual. Mas com que essas pessoas estão lidando de fato? Seria com Deus, com essa força mesmo? Ou seria com os abutres que mantêm essa matrix? Então nós vamos saber aqui agora. Se você ousar questioná-los, nossa, você vai entrar numa briga violenta, porque eles não aceitam ser questionados. Eles querem ser seguidos, né? Eles se revestem das armaduras dos seus pseudos diplomas humanos para impor certa autoridade com seus argumentos de poder. E assim, eles regimentam um exército de pessoas carentes, né? Doentes, seguidores de absolutamente nada, que são, né, captados exatamente na hora da carência dessas pessoas, no momento de crise, de perda de chão, entendeu? Pois esses agentes aí das sombras, eles não acreditam no que eles pregam. É tão interessante que tem algumas coisas que eu estudei da Bíblia, até porque eu já estudei todos os livros sagrados, que diz uma coisa muito interessante. Muitos dirão Deus, né, mas não entrarão no reino de Deus. Ou seja, isso é uma analogia muito interessante, porque hoje nós vemos claramente que a fé virou um grande comércio, né, e que as pessoas estão aí lucrando muito. As igrejas, templo é dinheiro, e Deus virou lucro nas religiões. E a gente vê isso claramente, os ganhos secundários que tem um pastor, um médium que é conhecido, né? Então a gente precisa começar a ficar atento. Aonde isso quer nos levar, entendeu? Bem, mas essas pessoas fazem questão de tirar dos seus seguidores, principalmente o senso crítico, além do dinheiro. Porque é por falta de senso crítico que essas pessoas se tornam seguidoras e acabam doando as suas energias, né? Quando você dá atenção a alguém, você está doando sua energia para esse alguém.
Mas esse alguém só fala de coisas que já estão na internet. Coisas que não vão ajudar você a crescer nada, né? Fica com historinhas bobas, né? Eu fico pensando como que um espírito ou um ET de alta hierarquia vai incorporar no médio para falar tanta merda, com perdão da palavra, sabe? Para falar coisas que está espalhado na internet ou para repetir todas as mensagens dos grandes avatares. Isso tudo nós já temos. E por que nós seguimos? Porque nós queremos alguém que nos salve. Porque é mais fácil a gente não ter comprometimento com a nossa existência, com a nossa vida. E aí nós somos arrastados aí para esse lameiro social. Porque na política, pessoal, tem um monte de pastor religioso. E o que eles estão fazendo? Estão fazendo alguma coisa diferente para você, para mim? Não. Estão todos aí, inclusive na Lava Jato. Então, como fazer a distinção do falso e do verdadeiro em um palco onde o ego fala pra caramba e o cifrão reina? Afinal, né, como eu disse, nesses locais o templo é dinheiro. Nesses locais o cifrão reina, pessoal, mas a consciência rasteja. O que menos tem nesses locais é os sentimentos real do sagrado. A mistificação corre solta, né? Pois esses enganadores, meus amigos, para eles vale mais o dinheiro, o ego de serem idolatrados do que a ligação real com algo superior. Vocês podem ver que esses caras que dizem que recebem algo superior humilham um monte de gente na plateia, nos centros espíritas. Eu já vi isso claramente. Eu frequentei uma casa em São Paulo, palhaçada geral, sabe? Mas claro que em todas as regras tem a sua exceção. Também, do contrário, é verdadeiro. Conheci muita gente séria. Mas eu estou alertando vocês contra esses abutres que estão no poder, roubando a energia de vocês. Sabe? Levando vocês com historinhas de quinta, de sexta, de 10ª dimensão, que não vai acrescentar nada no seu dia a dia. É no seu dia a dia que você tem que ser melhor. Não adianta você saber que tem 4ª, 5ª dimensão se você não consegue lidar com essa dimensão que você vive. Se quando você sai do centro espírita ou da igreja, você chuta o cachorro, xinga o vizinho, trai o amigo, engana todo mundo. E foi isso que eu vi e eu quero colocar para vocês. Bom, então eu quero ensinar a você a distingui-los, porque eu aprendi. Eu aprendi depois de muito engodo que eu passei, de muito engano que minha família passou. Eu aprendi a distingui-los. Fui até ameaçada, viu? Eu fui até ameaçada, pessoal. E não, por falta de conhecimento, né, muitos aceitam toda e qualquer doutrina que venha das pessoas que usam títulos de doutorados, que muitas vezes nem tem, né? Pois tem um poder de oratória gigante, usando verborreias semi-acadêmicas, pousando de mensageiros das galáxias, sem louvar porra nenhuma, com o perdão da palavra, sabe? Não trazem nada de inovação, tá? Se vocês querem saber, eles não trazem absolutamente nada de inovação. Nesses locais, eles dão matéria de autoconhecimento. É tudo para manter você hipnotizado, sabe? Sempre seguidor, sabe? Porque não existe cura, é a autocura que existe, a ciência já está provando isso. E olha, daqui até o ano 2020, muitas dessas coisas vão acabar, porque vai vir coisas aí que vai comprovar para vocês o que eu estou dizendo. E vai vir de forma científica, porque os pesquisadores estão aí pesquisando, então muita gente vai cair do trono, entendeu? Usam renomes agradáveis, afirmam possuir poder de realizar milagres, claro, sem nunca comprová-los, né? Sem nunca comprová-los. Há pouco tempo receberam um francês aí que dizia que curava o que fazia, e que muitas pessoas foram no congresso dele, e ele só contava as coisas. Ele não ensinava nada. Foi um dia inteiro perdido praticamente. Então, gente, vamos ter um pouco de senso crítico, né? Vamos colocar nosso dinheiro no nosso dia a dia, no nosso autoconhecimento, sabe? Para que sejamos realmente melhores como seres humanos. A cultura, a formação acadêmica e o pseudo, né, doutorado não são em si garantias de que uma pessoa é honesta, que ela seja ética. Muitas vezes deixa bem claro as suas intenções, seus ganhos secundários. É só ficar atento e verificar as postagens de pastores pedindo dinheiro, casa dos seus fiéis, né? É só olhar a venda de olhinho sagrado.
Cheguei a participar de um centro espírita aí de São Paulo, que a moça recebia até Jesus Cristo. O Exu dela fazia banana flambada na frente de todo mundo para vender. Olha que baixaria, né? Se liga. Então, gente, vamos acordar, sabe? Vamos acordar, pessoal. Se liga. Uma entidade como Exu fazer banana flambada para vender na lanchonete é de doer, né? Bom, o ET tomava suco de canudinho, né? Como se precisasse tomar alguma coisa, não falava nada com nada, ficava contando historinhas da carochinha. Gente, vamos acordar, por favor, né? É só olhar a consideração dos egos aí, dos pastores, dos médios, recebendo ETs para a plateia, filmando e postando em redes sociais para regimentar mais mentes carentes, para hipnotizar mais gentes, para roubar, né, mais energia dessas pessoas e manter a matrix religiosa, hipnotizante, que não nos tira do lugar, que não nos concede realmente um nível de lucidez e um senso crítico maior. Um verdadeiro circo de exposições egóicas, né? A questão é, qual é a novidade que esses ETs que estão vindo aí, dando mensagem, estão passando pra gente? Qual a novidade? Sabe, a única pessoa que eu sei que trouxe inovação foram Maria Orsi, que trouxe aí o desenho de uma nave e foi construída pelo Hitler. Não quer dizer que não exista pessoas sérias e comprometidas com o trabalho, junto com eles, eu sei que existe. Não quer dizer que não existem pessoas médiums sérios que trabalhem com seres evoluídos. Mas geralmente esses fazem mais no anonimato, né? Trazendo para a nossa humanidade um nível de lucidez maior, de conduta ética. Mas esses aí que estão, eles são feitos papagaios de pirata, né? Repetem discursos conhecidos, usam ufólogos famosos, né, para dividir a renda de suas participações em congressos, sem que acrescente absolutamente nada. São os egões siderados, agentes das sombras da Matrix, que trabalham sim para manter você, a população, hipnotizada. E quando vai alguém de pesquisa, sabe, que queira pesquisar para fazer, para acontecer, para trazer realmente uma prova contundente, sabe o que acontece? Eles tiram da reta. Eu conversei com o Dr. Navarro, que é um cardiologista, que me falou claramente que quando ele se propôs a uma determinada médium fazer pesquisa, essa médium simplesmente, caiu fora. E esse cara é um cardiologista ligado a uma universidade extremamente séria, tá? Eles gostam da idolatria, né? Porque é disto que eles se alimentam. E o fato de eles estarem vindo fazendo isso é para manter a matrix religiosa do medo, do seguidor, aquele que segue a dor, que não questiona, que eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por isso. Você não tem que nada, você é filho do universo. Você é um ser divino, irmão das estrelas e das árvores, dos pássaros, dos animais. Você está aqui para ser feliz. E quando você acredita em tudo isso, você cria uma realidade extremamente negativa, mantendo uma matrix negativa nesse planeta. Agora a questão é, essas pessoas andam em conformidade com o que pregam? Pessoal, espíritos evoluídos não fazem circo, não são personalistas, trabalham no anonimato, afirma Kardec no Livro dos Espíritos. Como posso eu apenas crer em ser um ser que diz que vem de fora e sequer colabora com a ciência terrestre para comprovar sua presença de estrangeiro, palestrando apenas com o conhecimento que temos, sem nunca, absolutamente nunca trazer algo de novo? Querendo ser adorado, idolatrado. Gente, é o cúmulo da falta de noção, de autoconhecimento. São ETs, espíritos, demônios, como diz os evangélicos, ou ego do médium? Eu acho que são as três coisas juntas, né? 90% do ego, 10% aí de... Eu fui pesquisar, eu vivenciei, então o que eu estou vivenciando eu falei para vocês. E a conclusão é que alguns médios, animicamente, né,
diz o que quer dizer, né? Usando de um codinome para expressar aí seu verdadeiro alter ego, sabe? Aquele que fala através da pessoa. Alter ego, aquele cara que quer dominar, sabe? De forma egóica. Olha, de verdade, eu não vejo com bons olhos mistificação alguma, porque uma nação dominada por pastores, padres e médiuns de egos exacerbados só nos colocam em derrocada espiritual, não nos acrescentam absolutamente nada. Eles são como vampiros, eles ficam sugando energia. Você já vê, geralmente você não vai no local quando aquele médico fica falando 3, 4 horas, uma hora, e aquela coisa toda, de que você vê que quando você vai ver não tem fundamento nenhum, né? Você vê que aquilo vai te esgotando, você sai de lá cansado, é porque você está doando energia, ele está se alimentando de você. E eu, pessoa desconfiada como sou, caminho sempre pela consciência da minha ligação com o meu eu superior. Eu duvido de tudo, sim. Eu duvido de tudo que dizem sobre ele, sobre essa força, sobre essa energia chamada Deus. Porque eu aprendi a sentir e distinguir o falso do verdadeiro. E sabe como você faz isso? Tem coerência, tem lógica. Por que o cara de outro planeta, com tanto problema que deve ter nos outros planetas também, porque não é só o nosso que tem problema, não vai ajudar o planeta dele e vem pra cá? Não tem alguma coisa estranha? Você acha que você poderia sair daqui pra... Se você vem ajudar, então inova, né? Inova. Porque ao invés de ficar dando passe, não traz a cura da AIDS, não traz a cura do câncer. Inova, sabe? Fica com papagaiada, sabe? Porque o que eu quero deixar claro para vocês estão vendo que a ufologia está caminhando para ser uma nova religião. Idolatria de ETs, gente. Nós vamos virar outros mais escravos ainda de seres nada evoluídos, entendeu? Gente, abre o olho. Eu penso dessa forma porque a instituição religiosa, ela deixou de ser uma comunidade espiritual para se tornar um centro político e financeiro. Deixaram de lado um plano de construção do reino de igualdade, fraternidade para o povo, para construir de fato um reino de poder e ostentação discriminatório e desigual sobre o nosso planeta. Eu estou convencida que a paz no mundo passa pelo respeito à fé religiosa, sim, pelo convívio com a multiplicidade, e é isso que eu faço. Mas acho um desrespeito o que essas pessoas, esses agentes da sombra, fazem com o povo, hipnotizando-o cada vez mais. Aí você me pergunta assim, mas quando eu fui numa determinada igreja, o pastor derrubou todo mundo no chão. Derruba mesmo! Eu fiz curso de hipnose, com hipnose você faz o que você quer. Quando alguém começa a te mandar você repetir 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa, fica ligado, você vai entrar numa ondinha alfa, eles incutam na tua cabeça o que eles querem. Então, pessoal, não seremos um Brasil melhor se continuarmos a seguir abutres da fé com suas promessas falidas, mas seremos melhores quando aprendermos a distinguir o falso do verdadeiro numa real tomada de consciência e desta forma nunca mais abandonarmos o fraternismo, né, que une e dissolve os engodos desses abutres. Assim sendo, que seja inviolável a liberdade e o desejo do despertar da nossa consciência. E que possamos, né, ser um povo não mais seguidores, mas questionadores. Porque essa é a nossa real jornada. Sabe, quando as pessoas falam para mim, eu fico um pouco até irritada, porque a gente vê cada coisa tão sem coerência, tão sem lógica. Sabe, que sinceramente eu vejo que os ETs têm que ter muito cuidado em fazer contato com a raça humana. Porque todos os grandes avatares que vieram foram crucificados. Sabe por que eles foram crucificados ou mortos ou tomaram cicuta? Para que os abutres religiosos permanecessem. Então, pessoal, presta atenção. Ouça bem essa pauta e busque pesquisar, não acredite no que eu estou dizendo. Vai pesquisar a ordem dos jesuítas, vai pesquisar se existe ou não realmente uma manipulação religiosa. E vá pesquisar e veja se você está dentro disso ou não.
Se você está mantendo essa matrix ou se você não está mantendo. Eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza que Ele existe. Porque para mim Deus não é religião, Ele é relação. Né? Então as pessoas que estão envolvidas com algumas determinadas religiões te batem, que não te impor a religião dela na tua casa. Né? E como se somente eles fossem ser salvos. E como ouço alguns ETs me dizendo, meu ET como se fosse um chaveirinho que ele fala a hora que ele quer. Gente, vamos cair na real, né? Estou chamando você para a lucidez redentora que pode nos tirar desse lameiro social que estamos. Lameiro social, sim. Eu vejo que existe muita idolatria em cima de seres humanos muito equivocados. Então, 2018 é tempo de despertar. E isso é um chamado para você. Para que você saia dessa hipnose coletiva em que a maioria está. Gratidão, pessoal. Honra enorme estar com vocês. Eu vou trazendo assuntos, assim, nas minhas folgas, porque eu trabalho em TV é um negócio muito corrido, mas nas minhas folgas eu vou trazendo assuntos que possam esclarecer vocês cada vez mais. Não acredite em nada do que eu disse. Pesquise. Vá pesquisar. Porque somente a pesquisa vai te trazer confirmação. Vivencie. Vivencie. Verifique. Olhe. Quem tem olhos de ver, dizia um grande mestre, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. É a sua vez. Grande beijo. Até a próxima live, pessoal.